Eu sou Marcos Lula, arquiteto, e esse ano eu assinei o Loft Urucum na Casa Cor Goiás 2026. E para mim foi uma delícia fazer o Loft Urucum. Ele é concebido numa pesquisa bem profunda sobre brasilidade. Mas desde o início eu queria falar de brasilidade de uma maneira diferente, de uma maneira contemporânea, bem pouco folclórica. Eu queria trazer autenticidade, eu queria buscar nas raízes algo que eu demonstrasse o que eu acredito que demonstra a nossa cultura, mas sempre olhando para frente. E nessa pesquisa, muito gostosa de fazer, eu encontrei o Urucum. Porque o Urucum, ele é comum nas mais diversas classes, nas mais diversas culturas dentro do nosso país, e isso me chamou muita atenção. Então eu debulhei o Urucum, fui estudar a riqueza do Urucum e encontrei ali o nosso norte. E eu trouxe o Urucum aqui para o ambiente justamente para nós podermos falar de potência, de cor, de sangue, de sexo, de brasilidade sem pedir desculpa. Esse povo tão ousado que nós somos, corajosos, porque eu não queria pedir desculpa pelo vermelho do meu espaço, muito pelo contrário, eu queria reafirmar esse vermelho no meu espaço. Outra grande inspiração para o nosso ambiente foi a Líder Design. Todos os móveis do nosso espaço são da Líder, que trouxeram essa atmosfera abrasileirada, calorosa e feminina. E esse núcleo vermelho que eu estou agora, bem potente, foi a minha interpretação do Urucum. Eu quis trazer toda essa atmosfera mais neutra, mais leve, justamente para deixar esse vermelho acontecer. Ele direciona todo o nosso layout e toda essa potência de cor que vai se desbruçando sobre o restante do espaço. Aqui, nesse núcleo, para mim, eu estou representando o Urucum. E eu optei por usar um tapete de pedra justamente para falar sobre concentração de energia, onde ela cria a base para esse Urucum aqui acontecer. E todo o meu mobiliário está nesses tecidos vermelhos tão fortes, em texturas diferentes, com esse paredão vermelho que acontece aqui atrás de mim, em meia altura. Porque isso causa uma sensação de segredo com o que está acontecendo de lá, mexe com o oculto. E esse vermelho, como eu disse, é o coração que pulsa para o restante do espaço, é sobre sangue. Esse olhar provocativo da obra do Marco Antônio Caldas é justamente para falar também sobre provocação, sobre sensualidade, sobre sexo, por que não? E a cozinha, para mim, foi uma das partes mais deliciosas de conceber. Porque eu gostaria muito que ela tivesse afeto, mas também que causasse certa estranheza. E eu acredito que o afeto na nossa cozinha está muito através desse revestimento de mármore, onde nós misturamos o mármore Emerald Green com branco moura para fazer esse xadrez, que é um elemento natural, ele é gostoso, ele passa uma energia, mas também que nós trouxéssemos essa ideia da inovação, do futuro. Então eu desenhei esse balcão no inox de uma forma afrontosa para essa imagem mais afetiva que está aqui atrás de mim. É como se eu pegasse uma forma de um carro esportivo, trouxesse um material completamente inusitado para esse tipo de fundo, para que a gente realmente mostrasse que essa interpretação não é tão óbvia assim. Cada um vai interpretar o que quiser, mas na minha perspectiva, nós estamos falando de passado e ao mesmo tempo estamos falando de futuro. E as texturas são parte muito importante de qualquer projeto. Eu tenho uma textura muito forte atrás de mim com o mármore, eu tenho uma textura muito forte com o inox, e para a cadeira Dick eu quis trazer um tecido que fosse tão marcante quanto. Que não fosse tão previsível. Quando eu penso nesse xadrez, dificilmente eu penso nesse tecido. Mas eu achei que eles casaram perfeitamente. Esse ar do inesperado que transmite muito da atmosfera do Loft Urucum. Pincelando um pouco sobre a espiritualidade e esse ar mais natural e do cotidiano, que era muito importante para o espaço, eu trouxe esse arranjo da filosofia, onde a minha ideia, o meu briefing foi: eu quero aquela ideia de jardim de vó, que eu saí no meu quintal, peguei uma florzinha de cada tipo, sem preocupações com a estética, e trouxesse para dentro de casa. E ele trouxe isso pra gente. Agora aqui em cima, eu trouxe um apanhado de mais de 50 velas que eu passei semanas queimando para a gente trazer essa ideia do que já foi, desse ar espiritual da vela que é tão comum nas mais diversas religiões. E Casa Cor, para mim, é um excelente momento para desafiar os nossos fornecedores, criar algo autoral, trazer novidade para o mercado. E isso está bem presente aqui no Loft Urucum. Nós, junto com a Sim Metais, desenvolvemos uma bancada de cozinha inox super desafiadora que teve que ser prototipada em diversas formas para ela realmente funcionar, e eu amei o resultado. E aqui ao meu lado eu tenho os dois totens que nós criamos
junto com a Caco Potts, justamente para mostrar uma reinterpretação de algo do dia a dia. Esses vasos cerâmicos, tão comuns na nossa cultura, foram reinterpretados através de um desenho que eu fiz, do empilhamento deles para formar esse totem, que me lembra um totem indígena, enfim, é um totem de arte, que trouxe essa atmosfera, que preencheu o nosso espaço de uma maneira tão autêntica. E eu sempre fui apaixonado por painéis modernistas, painéis de concreto, só que eu entendo que isso é muito difícil hoje em dia, por conta das formas, dos desafios de obra. Então, para cá, para trazer textura e acontecimento e movimento para essa parede, junto com a Zente, eu desenvolvi o painel Araguaia. O painel Araguaia ele é formado por 6 módulos, onde eu quis representar justamente a ideia da fluidez. Com esses 6 módulos, nós conseguimos fazer desenhos contínuos numa parede que pode atravessar para o outro lado, enfim, a criatividade é livre. E eu representei o fundo do rio no nosso painel Araguaia através dos elementos naturais que nós colocamos aqui no fundo, nesse baixo relevo. Então é um painel de alto relevo que remete aos painéis modernistas, com curvas muito expressivas, retas mais expressivas ainda, que trazem tanta textura e acontecimento para o nosso espaço. E além do vermelho, que é tão presente no nosso espaço, o verde também exerce um papel de protagonismo, porque ele traz justamente equilíbrio. Desse vermelho que traz tanto movimento, o verde traz a calma. E os dois funcionam muito bem juntos, através de elementos que nós vemos no cotidiano. Um pimentão, um tomate, uma pimenta, enfim. Ele está sempre presente na natureza, principalmente aqui do Brasil. E o verde aqui no nosso quarto entra justamente com essa ideia de tranquilidade, de calma. E para causar mais impacto e valorizar esse verde, eu trouxe de uma maneira monocromática, variando bastante as texturas. Nós encontramos o tom certo da cortina, o tom certo da cama, e aqui um detalhe que eu adoro, que nós trouxemos o desenho do painel Araguaia para a manta, que foi bordada à mão pra gente, e eu tenho um carinho enorme porque eu acredito que os detalhes fazem muita diferença. E esse foi um pouco do nosso Loft Urucum, um espaço tão gostoso de conceber, onde nós vimos a possibilidade de experimentar, de testar e principalmente de ter essa troca com um público muito maior que é o público da Casa Cor Goiás. Espero vocês aqui para poder experimentar um pouco do que é o Loft Urucum.